Salve, povo sertanejo. O que você faria se estivesse andando de bicicleta numa estrada à noite e de repente aparecesse um bicho estranho correndo atrás de você? O caso que aqui vou relatar aconteceu exatamente isso com o senhor Valdemar, morador de Lagoa do Encanto, zona rural de São Raimundo Nonato, no sertão do Piauí. Antes deixem o like e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer os nossos causos. E você que não é inscrito, mas que é amante de um bom causo sertanejo, convido a clicar no botão vermelho abaixo, se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente postar vídeo novo no canal. Vamos para o caos. No início da década de 80, o sertão nordestino foi acometido por uma grande seca, que teve início em meados de 1980 e findou-se somente no final de 1984. Foram anos difíceis para o povo sertanejo, pois sem a chuva para molhar a terra, não havia como produzir os alimentos essenciais para suprir as necessidades básicas das famílias. Os animais morriam de fome e sede. O trabalho na roça praticamente acabou, restando para o sofrido povo do sertão apenas a ajuda externa, vindo principalmente de ONGs ou dos poderes públicos. No Hospital Regional de São Raimundo Nonato, era distribuído cestas de alimentos para o povo de toda a região, mas tinha um total a ser distribuído por dia. Então, quem chegasse depois que era entregue a quantidade de cestas para aquele dia, não recebia mais e teria que esperar para outro dia. O povo da zona rural, para conseguir receber uma dessas cestas, tinham que dormir no local, pois do contrário, sempre chegavam atrasados. A esposa do senhor Valdemar saía de Lagoa do Encanto pela manhã nos carros da linha, porém quando chegava no hospital, a quantidade de cestas para aquele dia já haviam sido todas distribuídas. Então ela sempre voltava para casa de mãos vazias e com isso os dias iam passando e aquela infortunada família passava por momentos difíceis, com pouca água e praticamente sem comida. Foi então que Valdemar pensou numa estratégia para chegar na cidade em tempo para conseguir a tão providencial cesta de alimentos. Olhou para a esposa e disse: "Hoje nós vamos sair para a cidade de bicicleta à meia-noite, pois quero ver se a gente não chega a tempo de pegar essa bendita cesta." A mulher apenas ouviu calada, como que concordando com a sugestão do marido. E assim eles fizeram. Exatamente à meia-noite, os dois saíram de casa montados em uma bicicleta rumo à cidade. 40 quilômetros de estrada ruim para atirar no pedal numa noite de escuro tão intenso que, como dizem por aqui, dava para meter o dedo no olho. Andaram vários quilômetros no mais profundo silêncio, quebrado apenas pelo ranger dos pedais da velha bicicleta. Porém, aquela tranquilidade estava para ter fim. Justamente quando estavam próximos da cidade, em um lugar conhecido por Barragem do Martim, a bicicleta descia uma ladeira rumo à parede da barragem, quando Valdemar ouviu sua esposa gritar apavorada: "Valdemar, tem um lobisomem correndo atrás da bicicleta." Ele então parou a bicicleta, desceu e olhou bem para trás. Percebeu que vinha alguma coisa a uns 10 metros de distância deles, mas que também parou e ficou esperando. Valdemar olhou bem, contudo a escuridão o impedia de ver direito o que era. Devido ao volume de massa corporal, percebia-se que era algo muito grande. Lembrou então da faca que trazia na cintura. Puxou e caminhou com passos decididos em direção àquela coisa. Porém, o que quer que fosse, aquela estranha criatura não o esperou e se locomoveu apressado para fora da estrada, sumindo na mata. Ele voltou, montou na bicicleta, esperou que a esposa subisse na garupa e saiu ladeira abaixo. Porém, logo, ele ouviu novamente o grito da esposa, dizendo que o bicho vinha novamente correndo atrás da bicicleta. Novamente ele parou a bicicleta, desceu
Olhou para trás e constatou que a criatura estava parada observando eles. Valdemar procurou algumas pedras no chão e jogou em direção ao bicho. Mas devido à distância, as pedras não o acertaram e ele continuou imóvel, apenas os observando em silêncio. Valdemar puxou a faca da cintura e partiu para cima da criatura. Agora estava com raiva e disposto a matar ou morrer. No entanto, mais uma vez a estranha criatura saltou para fora da estrada e sumiu dentro da mata. Valdemar então falou para a esposa: "Tu agora é quem vai guiando a bicicleta e eu vou na garupa de costas para você. Então, quando ele estiver bem perto, eu pulo em cima e desço a faca nele." E assim eles fizeram. Quando a bicicleta se pôs em movimento, logo notaram que a coisa estava correndo novamente atrás deles. Valdemar esperou que chegasse bem perto e quando estava a uma distância de mais ou menos 3 metros, ele pulou da bicicleta com a faca na mão, já pronta para fazer uso. Porém, a criatura parou e recuou um pouco para trás, para em seguida parar e ficar observando o assustado casal. Mesmo com a escuridão, mas como a distância era curta, Valdemar e sua esposa conseguiram ver melhor aquela criatura e ficaram aterrorizados diante daquela estranha criatura, pois era completamente diferente de qualquer ser vivo existente na terra. Tinha o corpo totalmente coberto de pelos enormes. A cabeça era grande e tinha também grandes orelhas que ele balançava e fazia um barulho que se assemelhava a palmas de mão. Por causa da escuridão, eles não conseguiram ver direito o formato do rosto, mas puderam ver que se movimentava como um quadrúpede. Diante de todo aquele horror, a mulher começou a chorar e gritou chamando o marido para ir embora dali. Mas Valdemar, diante do calor do momento, não ouviu a esposa. Apenas olhava para a criatura, tentando entender o que seria aquilo. Passou a mão pelo chão até encontrar uma pedra grande que, segundo ele, tinha aproximadamente 1 quilo. Levantou o braço com a pedra na mão e atirou com toda a força que tinha no corpo. A criatura ainda tentou sair do meio, porém não conseguiu devido à curta distância. A pedra acertou em cheio e o que se seguiu foi um berro forte e completamente bestial da criatura, que saltou para fora da estrada rumo à mata, seguido por Valdemar, que com a faca em punho dava golpes às cegas na escuridão. Porém, sem conseguir acertar nada. Ele procurou alguns minutos, mas não viu mais nem sinal do bicho. Então decidiu voltar para a estrada. Pegou a bicicleta e seguiu com a esposa rumo à cidade. Neste momento, os passarinhos já começavam a cantar, anunciando que o raiar do dia estava próximo.